Às vésperas do segundo aniversário da pandemia, vários setores da sociedade buscam juntar os cacos e recomeçar depois de um período tão complicado. Um dos grupos que certamente mais foi impactado durante esse período foi o dos estudantes. Na escola ou no ensino superior, muitos tiveram de se adaptar ao chamado ensino remoto, como forma de dar continuidade aos estudos durante esse período. Em durações e estágios diferentes a depender do ensino público ou privado, esses alunos foram diretamente impactados por suas angústias e as incertezas com o futuro. No momento em que este episódio está sendo publicado, estamos oficialmente há 20 meses em pandemia. O mundo ainda enfrenta problemas graves relacionados à desigualdade no ritmo da vacinação nos países, mas ainda assim, a ampliação no acesso aos imunizantes dá uma esperança de que vamos superar essa crise. Mas como os estudantes irão encontrar os espaços físicos de aprendizagem no retorno presencial às aulas? Eu sou Kevin Camada e no episódio de hoje da Canastra nós vamos abrir o baú para discutir os desafios da volta às aulas depois da pandemia. Nenhum estudante ficou indiferente a uma certa manchete lida pelos veículos de comunicação no dia 11 de março de 2020. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus, tornou-se uma pandemia. Segundo a OMS, o número de infectados, mortes e países atingidos deve aumentar. A prioridade agora é frear o contágio. O conhecimento sobre o vírus causador da Covid-19 evoluiu muito desde aquele dia, mas as recomendações de saúde continuam sendo basicamente as mesmas. Usar máscaras, completar o ciclo vacinal e, principalmente, preservar o distanciamento físico sempre que possível. Diversos ramos de trabalho e convivência da sociedade tiveram de se adaptar à nova rotina de cuidados para diminuir a transmissão do coronavírus. E com a educação, isso não foi diferente. O chamado ensino remoto se tornou uma realidade para muitos, literalmente da noite para o dia. Videoconferências, atividades enviadas eletronicamente e um glossário bem específico são algumas das coisas que tanto estudantes como também professores precisaram aprender nesse período. Isso sem contar na desigualdade das condições de acesso para acompanhar esses conteúdos, como os problemas de conexão e a falta de equipamentos que também aconteceram. Como muitas pessoas, você certamente também pensou que essa situação poderia ser breve, passageira, não é mesmo? Pois é, o tempo foi passando e pelo menos até que as vacinas começassem a ser aplicadas, a palavra de ordem foi substituir todas as atividades presenciais possíveis por encontros realizados pela internet. Essa nova realidade foi especialmente cara para a educação, um ramo de atividade muito dependente do contato humanizado, olho no olho. Com a perda da interação presencial a que todos estavam acostumados, cresceram os relatos dos impactos da rotina de isolamento para a saúde mental dos alunos. Uma pesquisa divulgada pelo laboratório Pfizer em setembro de 2021 mostrou que 39% dos jovens de 18 a 24 anos relataram alguma piora na saúde mental durante a pandemia. 11% deles classificaram a própria situação como muito ruim. Dados assim refletem preocupações que começaram a angustiar muitos deles. O medo de reprovação e o receio de sofrer com a distorção entre idade e série escolar são alguns dos principais temores levantados por um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. O dossiê, publicado em janeiro de 2021, mostrou que mais de 1.300.000 jovens entre 6 e 17 anos de idade no Brasil abandonaram a escola em 2020. O número representa quase 4% do total de estudantes nessa faixa etária, que relatam o esgotamento emocional, também associado à preocupação com o vírus e às incertezas quanto ao próprio futuro. A situação é acompanhada de perto pela Organização Mundial da Saúde,
que chegou a batizar esse conjunto de sintomas com o nome de fadiga pandêmica. Ainda no início da pandemia, a OMS divulgou um guia com 30 orientações para enfrentar as pressões psicológicas dos tempos de isolamento social. São 3 tipos de grupos da sociedade contemplados pelas dicas: os agentes comunitários, os líderes de equipe, supervisores em postos de saúde e a população em geral. O documento ressalta a importância de se trabalhar sentimentos como a empatia e a reciprocidade entre aqueles que convivem ou trabalham em um mesmo ambiente. O link para acessar a cartilha está disponível na descrição deste episódio, mas você também pode acessá-lo pelo endereço na internet abre.ai/cartilha-fadiga. Mas apesar de todas essas dicas e orientações, continua a pergunta, não é mesmo? Como vai ficar a educação daqui para frente? Pois é, e para responder a essa pergunta e trocar uma ideia sobre esse assunto que nós continuamos falando no episódio de hoje, eu tenho a satisfação de anunciar aqui o professor Rodrigo Serra, que é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, atua como professor na especialização em neuroaprendizagem na PUC Campinas e ainda trabalha como professor de matemática em escolas de ensino fundamental e médio da região metropolitana de Campinas. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Kevin. Obrigado pelo convite. Será um prazer aqui estar falando com você sobre esse assunto tão importante. Professor, acho que seria bacana nós começarmos a conversa aqui te ouvindo. Gostaria de ter o seu depoimento sobre como foram todos esses desafios na educação ao longo dos últimos meses com a chegada da pandemia. O senhor continuou na linha de frente, dando aulas e enfrentando todas as dificuldades, tanto pessoais como também dos alunos nesse período, não é? Foi um ano, vamos dizer assim, atípico e muito difícil, né? Assim, foi um ano que nós tivemos muitas perdas, né? E tivemos que, assim, também nos adaptar e usar nosso senso de resiliência e muito fortemente, porque o que aconteceu foi que estava tudo planejado dentro para um ano, né, para ocorrer um ano, no começo de 2020 ali, e aí nós sabemos, enquanto educadores, que o planejamento deve ser flexível, mas não tão flexível assim, né, porque o que aconteceu? De repente todo mundo ficou para casa, de repente o celular não era importante, agora é, né, e os professores, diante de tudo isso, tiveram que apropriar de novas tecnologias, novos recursos, para poder dar conta do ensino e da aprendizagem. Em educação, eu costumo dizer que o par conservação e transformação é muito importante, né? Conservar aquilo que é importante e transformar aquilo que é necessário, né? Então, nesse caso, teve muita aprendizagem em todos os âmbitos, né? Em tecnologias, na comunicação, porém nós ficamos distantes fisicamente, né? A gente entrava ali na casa dele, mas estava distante. Então, o que isso significa? A escola, por si só, ela tem um papel social, ela tem uma função social, ela não dá conta só a escola não é só conteúdo, não é? Ela está organizada em disciplinas, que é super importante, porque são meios para desenvolver as competências, mas ela não é só isso, né? Ela tem o conviver, o viver com, o conversar, o versar com, né? O falar com, então ela tem uma função social muito importante. E aí o que aconteceu? Teve ganho de novas tecnologias? Sim. Né? Principalmente para reuniões, as reuniões que aconteciam presencialmente passaram a acontecer à distância, né? E não é uma educação à distância, né, Kevin, esse modelo, é um ensino remoto, é diferente. Porque a educação à distância é outro âmbito, é outra esfera. O ensino remoto foi o que aconteceu de fato, não é? E aí também tivemos, assim, para o estudante que ia para casa todo dia e depois ele acordava e ficava na frente da telinha, nós tivemos um embate muito grande a permanência e a presença, né? Então, é muito difícil, às vezes, para o aluno se expressar, abrir a câmera, ligar, né? Porque para ele também aquilo era novo. Pois é, tem uma reflexão, um cenário hipotético que às vezes eu fico pensando, como teria sido enfrentar uma pandemia há 20 ou 25 anos, quando certamente não havia
essa disponibilidade grande de tecnologias a despeito da dificuldade que tanto professores como também muitos alunos tiveram para se inserir nesse universo. Mas como teria sido isso no passado, né? Sem acesso à internet mais difundido como é hoje, teria sido bem mais complicado, né? Não tenha dúvida, né? Quando a gente fala com tecnologias, né, a gente trabalha com isso na pós-graduação também, a ideia é assim, a tecnologia, assim como as avaliações, como as disciplinas, são meios, né? Então a tecnologia não resolve todo o problema e nunca vai resolver, e o professor é insubstituível. Mas ela tem um papel importante, né? Então assim, eu não preciso de muitos recursos tecnológicos, eu preciso de um recurso que dê conta daquilo que eu preciso, né? daquela necessidade. Então, a tecnologia, existe um limite entre o que eu costumo chamar de remédio e veneno, né? O excesso de plataformas, o excesso de vídeos, de aulas longas, também cansa, estressa, e aí passa a ser veneno, né? Então, assim, como você colocou bem, há 20 anos atrás, 30, talvez nós teríamos que reinventar, da mesma maneira que nós reinventamos, não é? Mas o que também trouxe à tona, Kevin, foi a seguinte questão: não é todo mundo que teve acesso, né? Nós tivemos aí episódios de pessoas tentando pegar o Wi-Fi do vizinho, pegar o Wi-Fi da padaria. Então também até a pandemia escancarou e evidenciou as diferenças que existem e as dificuldades que nós temos ainda que vencer em relação a políticas públicas de educação, a escola que não tem internet, que não tem computador, né? Eu palestrei muito nesse período via Meet aqui, e conversava com professores do Brasil inteiro e fora do país também, né? E as dificuldades que eles encontravam eram inúmeras. O que ajudou muito foi a troca de experiências, né? A colaboração, o trabalho colaborativo dos professores. Isso ajudou bastante. Agora tudo vai mudar. Tomar cuidado com essa questão do novo, né? Porque em educação é sempre essa ideia de que o novo é melhor do que o velho. O novo é melhor do que o velho. Se nós pensarmos no par conservação e transformação, a gente tem que pensar assim, o que é valioso dentro do novo? E aí sim, trabalhar nessa perspectiva. Acredito muito nesse caminho. Então, assim, vai mudar? Sempre mudou. Falar escola, os alunos mudam a cada ano, a escola se transforma, né? A gente precisa ter esse olhar para isso. Não sei se a velocidade que gostaríamos, né? Que a forma escolar é diferente da escola. A forma escolar, gostaríamos que tivesse outras disciplinas, outras coisas. Mas, enfim, ela está em transformação sempre, senão ela não sobreviveria no modelo que existe. Professor, eu imagino que uma das principais angústias dos alunos nesse período foi justamente com relação aos métodos avaliativos. Então, o aluno que estava acostumado a ir para a escola, sentar na carteira, receber aquele exame em papel, responder a caneta ou lápis, e aí ele teve que se adaptar para estudar e responder essas perguntas pela tela do computador. Ele deve ter ficado bastante desconfortável com essa mudança tão brusca, né? Na sua experiência, como isso foi conduzido ao longo da pandemia? Se teve alguma coisa assim que a pandemia colaborou, uma delas foi ter esse múltiplo olhar, ou essa visão mais ampliada do que é a avaliação. É muito comum confundir avaliação com instrumento avaliativo. Prova, portfólios, trabalhos em grupo, produção de vídeo, são todos instrumentos. A avaliação, ela é processual, é mais ampla. Ela ocorre no âmbito da pessoa, né? A gente avalia a pessoa, não avalia o que ela sabe exatamente. Porque, assim, eu quero deixar isso bem claro, porque uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Então, qual que é o modelo que nós tínhamos? Muita informação, faz uma prova, aplica o instrumento avaliativo, prova, e aquele aluno é colocado ali na sala, vigiado e tal, né? E quando vem da pandemia, quando chega a pandemia, não tem mais a prova. E não tem avaliação, não tem mais avaliação. Teve muita avaliação. O que aconteceu foi que teve que modificar a forma de avaliar. E era necessário já era uma questão que pré-pandemia, que se exigia um novo olhar na avaliação e olhar o ser como biopsicossocial. Né? Tem um autor austro-húngaro, se não me engano, ele chama Polanyi, Michael Polanyi. Ele diz o seguinte: nós sabemos muito mais do que conseguimos expressar. No livro dele de 1966, chamado The Tacit Dimension, a dimensão do tácito. Então, assim, a prova, ela reduz muito a expressão do conhecimento, né? E com a pandemia, o que aconteceu? As produções em vídeos, a oralidade aumentou, as expressões orais, né?
a escrita, enfim, a avaliação informal, que é super importante, é um tipo de avaliação que é complementar à formal. Então, tudo que o aluno faz, ou ele fala, ou escreve no chat, o professor pode avaliar e deve, né? E complementar a avaliação formal, né? A produção de vídeo, por exemplo, descobrimos, aí pensando no campo das metodologias ativas, descobrimos que pedir para os alunos fazerem uma questão sobre um tema e apresentar mobilizava muito mais a rede de conhecimento, né? E ele trabalhava a expressão de si, a compreensão do outro, a capacidade de análise e síntese. Isso tudo é avaliação, isso tudo é passível de avaliação. O que precisa é deixar o professor ter consciência, né, o educador ter consciência, e uma intencionalidade, o que ele quer avaliar e quais instrumentos vai utilizar. Então, acho que no campo da avaliação teve uma grande contribuição aí, e eu acho que é importante ver o que é valioso e aproveitar. Não é? As plataformas, né, nós utilizamos na escola, numa das escolas que eu trabalho, plataformas para colocar prova, com tempo, né? Enfim, e aí você vai perguntar, mas os alunos estavam acostumados a fazer prova, e aí eles podiam, quer dizer, aumentou o índice de cola. É isso que a gente tem que pensar. A educação é uma ação altamente consciente, né? Não é uma reação. Então, nós trabalhamos com o quê? Nós pegamos uma criancinha lá, desde pequenininho, né? E vai trabalhando para que ele tenha autonomia, né? Para realizar os seus projetos e viver sua cidadania. Ok. E como se trabalha a autonomia? Com responsabilidade, com consciência. Então, ao avaliar dessa maneira, tem que trabalhar muito a questão da conscientização para que ele possa ter autonomia, se expressar, né? E dentro de um limite ético, né? Porque eles vão voltar para a escola agora, já estão voltando. E quem tem dificuldade, quem ou colou ou não teve acompanhamento da família, que é super importante, né? Vai ter dificuldade agora. Então, assim, a contribuição foi essa, né? Um múltiplo olhar para as formas avaliativas, considerar outros instrumentos para que desse vazão ao conhecimento e repensar os modelos de avaliações aí, né? Um texto bem feito, Kevin, sobre um determinado tema, às vezes ele vale muito mais do que uma prova escrita, né? Pedir para o aluno falar sobre um determinado tema, ele vai pesquisar, ele vai mobilizar conhecimento, né? Pensando no conhecimento como uma rede, né? Eu acho importantíssimo. Então quer dizer que mesmo na matemática, que é a disciplina que o senhor leciona, essas novas técnicas, esses novos métodos de avaliação puderam ser incorporados? Sim, porque assim, a matemática, a gente tem que pensar sempre na matemática, assim, ela é uma disciplina que é vista como uma disciplina muito difícil, né? Quando você fala que você é professor de matemática, o pessoal pensa que você é gênio ou que matemática é número, mas quando a gente pensa em matemática, nós temos que pensar assim, qual matemática nós estamos falando, não é? A matemática que é significativa, que tem relação com o cotidiano, não é? A matemática que causa inspiração e desejo pelo conhecimento, não é? Então, assim, em termos de avaliação, a gente continua explicando logaritmo, porcentagem, tudo. Eu trabalhei muito com listas, eu mandava listas para eles, pediam para eles devolverem, né? Ou trazia uma situação, um problema aqui, discutia, arranjei uma lousa digital, né? Não comprei, eu consegui essa lousa de forma free na internet, eu usava essa lousa que eu conseguia explicar, né? Agora, o que é importante nisso tudo? Na hora de trazer uma problematização, ouvir os alunos mesmo à distância. Ouvir o aluno nunca foi tão importante quanto na pandemia e agora, né? Que no presencial, que está voltando. Então, assim, dar espaço para eles discutirem, para eles se expressarem, não é? Então, eu avaliava isso também. Eu colocava um problema, pedia para eles discutirem. Depois, eles tinham as provas dele na plataforma, em determinado momento, um horário, ela fechava a plataforma. Foi a forma que encontraram, né? E a produção de conhecimento tem que estar além das provas. Porque um dado de pesquisa, que é assim, 95% das notas que os alunos tiram é para passar de ano. Depois eles esquecem tudo. Então, assim, esse trabalho de conscientização de que o conhecimento precisa ser construído, desenvolvido, que conhecimento não se transmite, não é o professor que transmite conhecimento, o conhecimento se constrói, né? Se desenvolve. Passa pelo esse amadurecimento e essa autonomia do aluno em relação aos estudos. No caso, a educação básica. Porque depois, na universidade, ele vai precisar disso também, dessa autonomia de estudo, de organização de estudo. Então, a pandemia fez, né, a forceps, esse movimento na educação, né? E que o aluno tivesse mais autonomia, que teve aquele aluno que não conseguiu acompanhar, mas teve aquele aluno que não se expressava em sala, mas aqui se expressou bem. Então, você vê a importância, né? Então, é o que eu falo, o híbrido disso tudo é importante, né? Eu acho que tem um grande valor nisso tudo, né?
Professor, agora pensando em 2022 e especificamente no momento em que nós tivermos o fim da pandemia, aquilo que todo mundo está aguardando, como deve ficar o sistema remoto? Ele será abandonado totalmente? Existe alguma possibilidade ou discussão de que isso continue a ser adotado de uma forma talvez híbrida, ou realmente haverá o retorno ao esquema 100% presencial como era até antes da pandemia? Como isso tem sido debatido nos locais onde o senhor trabalha? Olha, Kevin, eu acho que assim, pelo andar das coisas, pelo movimento que eu tenho visto, né, nas instituições que eu trabalho, há uma tendência muito grande de voltar para o presencial, né? Mesmo porque tem a função social da escola, né? As famílias também vão se organizar para isso. Eu acho que é inevitável, né, o presencial, mesmo porque ficaram um bom tempo em casa, tiveram muitas perdas nesse sentido, né? E agora eles acho que vão querer, né, vivenciar essa escola de novo, né, enfim. Mas a questão não é relativamente o estar na escola ou estar no presencial, porque você pode estar na escola, mas totalmente fora, né? Quando eu digo isso assim, ele frequenta a escola, mas ele não desenvolve o máximo possível, porque ele não tem condições para isso, não tem o diálogo da família, não tem uma estrutura para fazer isso. Então, eu acho que o presencial não é a questão em si, mas, na minha opinião, volta tudo para o presencial, não é? Mas o que vai se trabalhar nesse presencial? Porque agora nós vamos ter o quê? Vamos pensar, um aluno que ficou 1 ano e meio, praticamente 2 anos em casa, né? Como é que estão esses alunos nos conteúdos que a gente precisa, não é? Que tipo de avaliação nós vamos fazer para esse aluno? Você imagina, você chega lá, esse aluno chega, a gente faz uma prova para ele e atesta, entre aspas, que ele tirou 0 ou 2. Que condições nós temos para fazer isso? Já está com a autoestima lá embaixo. Então, a primeira coisa que precisa fazer para esses alunos é acolher, né? Eu costumo dizer que aluno a gente não escolhe, a gente acolhe. Acolher esses alunos, dar esse suporte emocional, fazer uma avaliação que a gente chama de diagnóstica, que não é só feita no começo do ano, ela deve ser feita em todo momento, não é? Para diagnosticar e mapear o que é relevante, o que está precisando, que rumo que nós vamos tomar em termos de educação. E depois pensar em processos que desenvolvam as aprendizagens, né? Então, eu acho assim, é necessário que ele venha para a escola, que as famílias os tragam para a escola, não é? E o que a gente vai fazer com isso vai depender muito das organizações de cada instituição, dos recursos que tem, da gestão das pessoas, da gestão educacional, para que se possa melhorar, ou eu não falo recuperar, porque recuperar é muito complicado você recuperar, a gente não sabe nem o que perdeu, tem que diagnosticar primeiro, para depois, né? Agora, a aprendizagem não é assim, o ensino e a aprendizagem, né? Você ensina e aprende, tem um tempo, né? Você precisa repensar. Então, assim, e por isso que era interessante também as políticas públicas trabalharem nesse sentido. O que é que vai ser feito? Vai ampliar mais um ano? Não vai? Né? Mas eu acho que nesse momento que nós estamos, vai ter uma volta presencial, isso é inevitável. Se Deus quiser, isso acontece sem ter pandemia de novo, né? E aí nós vamos ter que fazer mapear o que é importante ali, né? Como está esse aluno, e aí nortear, né, guiar os trabalhos a partir desse indício que nós vamos receber, nós vamos captar, na verdade. Entendi. Professor, como o senhor analisa a implementação da reforma do ensino médio, que começa a partir do ano que vem, e os efeitos que ela terá na Base Nacional Comum Curricular? Existe uma promessa dos defensores desse projeto que os alunos eles passem a ter uma formação mais direcionada à área em que eles gostariam de trabalhar com o curso sonhado na universidade. Como o senhor analisa essas mudanças que prometem vir por aí? A BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, é um documento, ele não é currículo, ele é um documento que foi escrito após ali, os PCNs, né? E ele sugere um currículo comum, né? O que está acontecendo, paralelo a isso, é a reforma do ensino médio, que é o chamado novo ensino médio, né? Em que os alunos, em determinado momento, vão escolher que curso fazer ou que disciplina fazer. Então, você imagina, Kevin, o novo ensino médio está para ser implementado em 2022, 2023 e 2024. Primeiro ano do ensino médio, segundo, né, terceiro. Esses alunos estão vindo recém-chegados de um período pandêmico, né? E aí, assim, vai ter que trabalhar muito essa questão, porque será que eles sabem o que eles querem escolher? Quer dizer, que disciplinas fazer? Então, nós estamos no meio
nós estamos num momento crucial em que o papel do professor, da escola, da família vai ser fundamental, né? Mas aí tem uma crítica nesse sentido, que a universidade precisa aproximar da escola básica e vice-versa. Nossos alunos não têm muita noção dos cursos que tem no ensino superior, né? E assim, então, será que existe uma autonomia para a escolha? É uma questão polêmica. Será que ele sabe o que ele quer fazer, né? Então, mas eu acho que isso tem que ser debatido, conversado. Em educação, nenhum processo deve ser imposto, nenhum processo deve ser feito por documento, deve ser debatido, deve ser conversado, deve ser acompanhado, né? Revisitado. Essa palavra é muito importante em educação, revisitar os processos para ver se está indo. Não se resolve o problema do ensino médio com uma canetada, né? Com um documento. Você precisa ouvir esses alunos, acompanhar esse processo, ouvir os professores, os profissionais, né? Fundamental. O senhor tocou num ponto que eu achei bem interessante sobre a necessidade de a universidade se reinventar, de se aproximar das escolas, né, do ensino básico. Esses dias eu li uma matéria no Estadão que dizia sobre a intenção de a FUVEST, responsável pelo vestibular da USP, remodelar a sua prova de vestibular e buscando uma aproximação com o que acontece na seleção para as universidades americanas, com carta de recomendação, análise do histórico escolar, entre outros itens, que configurariam uma prova bem diferente da que acontece atualmente. Como o senhor analisa essas mudanças e também essas discussões que começam a acontecer não só na USP, mas também em outras instituições de ensino superior aqui no Brasil? Eu acho fundamental, Kevin, ocorrer essa mudança, né? Porque, veja bem, nossos alunos não podem estar predestinados ou determinados assim que chega no ensino médio só pensar em vestibular, entende? Então, assim, o que a gente tem que pensar? No ser biopsicossocial. Ele é biológico e psicossocial. Não é um aluno que faz prova e que é uma nota ambulante e que vai ser aprovado por uma prova, porque o que está acontecendo? 95% dos trabalhos e das empresas aí que contratam as pessoas, enfim, às vezes contrata pelo currículo e demite pela falta de habilidade socioemocional. Então esse é um ponto. Mas vamos lembrar que a educação não é só para o trabalho. A educação como dizia Paulo Freire, uma forma de libertação, né? Para a realização do projeto. A pessoa estuda, ela tem que ter o direito de estudar, escolher o que ela quiser fazer, né? E desenvolver os projetos que ela quiser. Então autonomia para a realização de projetos e vivência da cidadania. Bom, quando a gente pensa nisso, se você pega um vestibular clássico, ele não ele não é nem avaliação, ele cai no campo do exame. O que é o exame? O exame é classificatório e excludente, né? Você pega um vestibular, você tem que acertar 80, você acertou 79, você está fora. Isso é exame. A avaliação não. Ela considera toda uma evolução, todo um portfólio, um processofólio, né? As entrevistas, a pessoa, né? E aí eu acho que deveria incluir, eu acho que é uma carência que tem necessário, os projetos sociais, né? Então deveria se avaliar também o quão socialmente está envolvido, né, em projetos esse estudante que almeja o curso. Nós estamos pensando numa realidade de Brasil, vamos pensar que tem que ter vaga para todo mundo, não é? Mas eu acho que variar os processos avaliativos já é um movimento importante e tardio para que se valorize todas as formas de conhecimento. Porque, como eu falei, o Polanyi já dizia, não se expressa só de uma maneira, existem maneiras de se expressar. Então é necessário, sim, entrevista, analisar os currículos, talvez fazer uma avaliação seriada. É uma discussão interessante, não é? Que tem que estar também nessa discussão a garantia de que todos terão acesso da mesma forma, ou terão as mesmas chances. Porque você não pode privilegiar quem vai terminar o curso ou tem terminado o currículo, né? Então, mas assim, é uma carência muito grande que nossos jovens não entram na universidade ou na faculdade só dominando conteúdos. A gente precisa que ele tenha exercício de cidadania, que ele saiba se expressar, né? Que são as competências fundamentais, né, Kevin? A expressão de si, aí, artística, cultural, matematicamente, né? Valorizando as inteligências múltiplas propostas por Gardner, né? Por Howard Gardner. E a compreensão do outro. Não adianta nossos alunos passarem pela escola fazendo conta e não compreender o outro, não respeitar e reconhecer o outro, não é? A capacidade de análise e síntese, que é fundamental. Nossos alunos analisam, mas tem que sintetizar, né? E a capacidade de entender um contexto e extrapolar esse contexto. Então, o aluno que chega à universidade, com essas competências, seriam
Não são poucas, são 6, né? A expressão de si e a compreensão do outro, a capacidade de análise e síntese e a capacidade de entender um contexto e extrapolar esse contexto, não é? É entender um contexto de pandemia, por exemplo, extrapolar esse contexto. E sempre com um olhar para o humano. Então, acho que a gente tem que pensar em processos avaliativos que, pelo menos, dê mais chance de expressar esses outros valores aí, que eu acho importantíssimo, né? Então, a educação estaria pautada em projetos e valores. Agora, se eu penso só uma prova, que é um exame, classifica, exclui, né? Ela faz tempo que ela está selecionando quem sabe muito conteúdo. Agora, em termos de habilidades socioemocionais, eu não posso dizer nada, porque eu não tenho indícios. Porque a avaliação não mede conhecimento. Nenhuma avaliação mede conhecimento. Mesmo porque quanto você sabe, quanto que eu sei? Não é? Então, o que a avaliação dá? Indícios. O que são indícios? Coisas pequenas que revelam coisa grande. Diante de um processo avaliativo, eu tenho alguns indícios. Então, quem é aquele jovem? Ele se expressa? Ele escreve bem? Ele se preocupa com o outro? Ele sabe o conteúdo? Bom, então assim, eu acho que aí estaríamos entrando numa esfera mais ajustada de acordo com os centros de interesse. Não é? Então, a universidade, em termos de vestibulares, por que a FUVEST tem um papel importante? Porque ela é um dos maiores vestibulares do país, né? Ela fica atrás só do Enem, que é um grande vestibular, grande prova aí, mundialmente reconhecida, é grande. Mas, por exemplo, a Unicamp já tem o vestibular indígena, não é? Porque eu ensino de uma maneira aqui e os indígenas têm outro tipo de aula, ou respeitando a cultura deles. E por que eu vou avaliar do mesmo jeito? Né? Não é justo com eles. Então, acho que é interessante avaliar os processos. Quando o senhor menciona a importância de nós ressignificarmos o processo de ensino, de aprendizagem na educação, eu imagino que essas discussões também estejam acontecendo bastante na academia, ou seja, na universidade, onde o senhor também tem um trabalho como pesquisador e inclusive analisando os processos de aprendizagem. Atualmente, qual é a principal barreira para que se faça uma reformulação, uma implementação de novas técnicas, né, mais no sentido de, como o senhor diz, ressignificar todo o processo de avaliação e de compreensão das dificuldades dos alunos? Se houver o entendimento de que são necessárias mais políticas públicas, essa mobilização ela deve partir da sociedade civil por meio de mais mobilizações, ou então, pura e estritamente das autoridades? Como o senhor vê essa questão? Eu acho que os conselhos têm papéis importantes, né, na sociedade civil, mas assim, o grande problema do Brasil em termos de políticas públicas de educação, da onde eu falo, da onde eu enxergo, é que é uma grande descontinuidade das políticas públicas. Então, vamos pensar, nós tínhamos lá o ProUni, que era um programa super importante, que deu acesso à universidade a N estudantes de baixa renda, né, e puderam estudar. De repente some o ProUni, né? Aí você tem, entra o governo, muda a ideologia, muda tudo, né? Aí você tem o Enem com uma filosofia, aí entra o governo, altera o Enem. Quer dizer, então essa descontinuidade e não investimento em políticas públicas, aliado ao não ouvir os professores, os profissionais que estão lá no chão da escola, aos gestores, contribui para que você tenha picos de algum desenvolvimento da educação, mas logo retrocede. Então, acho que precisa ter uma continuidade, precisa ter uma política pública sólida, em que se ouça a sociedade, os estudantes, é preciso ouvir os estudantes, né, os profissionais de educação, e que as mudanças não sejam feitas canetadas, elas sejam feitas nessa relação dialógica, não é? Agora, o papel das universidades depende de várias questões, Há discussões, né, há manifestos, há discussões, não é, sobre políticas públicas, muito se discute sobre avaliação, sobre formação de professores, e tem ocupado mais espaços, mas eu acho que precisa ainda de um movimento mais intenso e forte, que é uma briga constante, para que se ouça os profissionais de educação, né, que tem um ministro da educação, ou profissionais de educação, que realmente entendam de educação, né, ou de gestão pública escolar, vamos dizer assim, é super importante. E, enfim, a escola pública, a universidade pública, ela tem um papel importantíssimo, né? Eu vim de uma origem muito simples, meu pai era pedreiro, eu estudei com bolsa, depois eu estudei em 2 universidades públicas, eu fiz um mestrado numa escola
universidade pública, estou fazendo um doutorado. Quer dizer, olha a importância da universidade pública, né? Pública e mantida com impostos, vamos dizer. Né? O que a gente sempre luta é para que todos tenham acesso. Já melhorou bastante, né? Tem muitos estudantes de escolas públicas que ingressam à universidade pública. Agora, o papel da academia, no meu ponto de vista, é ouvir esse professor que está também lá no chão, desenvolver pesquisa junto com, não para o professor. A academia não tem esse papel de iluminar o professor. A academia tem um papel fundamental de trabalhar com o professor. É bem diferente, né? De respeitar esse trabalho do professor, né? E trabalhar com, produzir conhecimento junto, desenvolver recursos, desenvolver novas tecnologias, que é super importante para a educação, né? Dar espaço para a socialização desse trabalho nas escolas dos professores. E a questão de remuneração, né? Não dá para um professor ganhar também 10, 12 reais por hora aula, né? Como que ele vai ter algum curso, ou se estudar ou investir no seu conhecimento, tendo que trabalhar 500 períodos para poder dar conta, poder sobreviver. Então, acho que é importante pensar uma coisa é a valorização do profissional, fortalecimento da sua identidade, mas a universidade também dá acesso a esses professores, por meio de formações continuadas, né? Por meio de cursos, né? Ouvir esses professores, como eu falei, na sua prática, investigar a prática junto com... É muito importante tudo isso. Com certeza, e já que a gente entrou nessa praia da universidade, do papel da academia, eu gostaria de perguntar quais têm sido as discussões, né, no sentido da neuroaprendizagem, que é a sua área de especialização, que estão acontecendo dentro das cadeiras da universidade, que podem ser trazidas para os alunos no futuro próximo. Um ponto importantíssimo, né, é entender como o cérebro funciona. Acho que isso é uma busca do ser humano, né? Então, a neuroaprendizagem é esse campo, um campo dentro da neurociência que busca o entendimento de como funciona o cérebro, estuda as questões como plasticidade cerebral, por exemplo, né, ou melhor, plasticidade neuronal, né? Memória de trabalho. Então, por exemplo, já sabe que o sistema nervoso autônomo está relacionado à aprendizagem. Isso é importantíssimo, não é? Então, por exemplo, o gestual, a fala do professor, né, ela é muito importante, porque quando numa situação de estresse, por exemplo, você tem um sistema nervoso chamado simpático, em que ele libera hormônios para você fugir daquele estresse, libera adrenalina para você fugir. Então, o aluno em situação estressante, né, o que acontece? Ele vai ter uma migração de sangue do cérebro para poder compensar essa energia extra, ele vai ter um problema cognitivo. Então, a gente já sabe que existe uma relação do sistema nervoso, das emoções, com a aprendizagem. Então, é muito importante entender isso para guiar e orientar os trabalhos, a própria ação gestual do professor, né? Numa devolutiva de uma avaliação, por exemplo, um balançar de cabeça, ele dói muito mais do que uma nota baixa, né? Então, assim, já se sabe que um estímulo, né, ele atinge o córtex cerebral bem antes das informações conscientes. Então, a neurociência, a neuroaprendizagem trabalha com isso, trabalha com as tecnologias também, trabalha com o entendimento daquele ser biopsicossocial que está ali, né, que não é uma nota ambulante, é uma pessoa. Então, a gente desenvolve muita pesquisa e trabalho nessa área, né, as questões das memórias de trabalho, a importância das memórias de trabalho, né, a memória definitiva, memória temporária, essa questão da plasticidade que eu mencionei, todo mundo tem capacidade de aprender. O cérebro, né, a plasticidade neural seria a capacidade de fazer e refazer conexões ao longo da vida. Sabe-se pela neurociência que essa plasticidade ela é maior durante os primeiros anos de vida, mas ela permanece durante toda a vida. Então, o que isso diz pra gente? Que é por estímulo, trabalhando as emoções, entendendo esse aluno por meio do diálogo, deixando um ambiente para ele que favoreça a autoestima, né? Ele vai conseguir controlar essas emoções, né? Trabalhar essas emoções melhores e ter um desenvolvimento mais assim, um desenvolvimento melhor, vamos dizer, nessa questão da aprendizagem. É importantíssimo entender o cérebro, como funciona, né? As suas conexões e para poder ajudar aí no ensino, né? Então, o campo da neuroaprendizagem trabalha, bem resumido, mas é mais ou menos nessa linha, né? Entender aí
a relação do ser humano e seu emocional, né, o pensamento, as emoções que estão dentro das memórias, a memória executiva aí, para que possa otimizar ou entender os processos de ensino ali e aprendizagem. Bem bacana isso, porque são novas técnicas, né, de você analisar como o aluno responde às dificuldades e aos aprendizados que ele acaba tendo na sala de aula. E quais são as etapas para que esses conhecimentos, esses novos saberes sobre o funcionamento do cérebro humano, eles sejam trazidos para a sala de aula? Existe algum procedimento, uma parte mais burocrática, ou isso já pode ser adotado de uma maneira mais imediata pelos professores? Eu acho que assim, por exemplo, antes, no começo da década de 80, 90, falava-se em yoga, né? Falava-se em meditação, achava que era coisa de quem era zen e tal. Hoje, eu tenho um primo que mora na Alemanha, ele tem um filhinho pequenininho, tem 3 aninhos, já tem aula de yoga na escola. Porque você não treina o sistema simpático e parasimpático, que regula isso. O parasimpático, você tem que treinar ele, tentar treinar para ele acalmar, né? E a yoga, a meditação é super importante, para ser alunos hiperativos, alunos com muita agitação, o mundo está assim, né? Então é importante já utilizar algumas técnicas de neuroaprendizagem, né? O conhecimento da neuroaprendizagem, neurociência também, vamos pensar assim, para que se possa já amparar e guiar esse aluno, não é? E eu acho que aí passa pelo professor, né, que vai buscar isso, vai buscar esse estudo e já pode aplicar sem burocracia nenhuma em suas aulas, não é? Então, a forma como ele fala, por exemplo, a forma como ele se posiciona, como ele faz o feedback avaliativo, ele devolve a avaliação, não é? A palavra do professor, né? O professor é aquele que professa em público, ele declarou em público o ato de falar, ele é muito importante, não é? Então, eu acho que é importante ter essa consciência do seu papel, e aí isso passa aí pelo estudo da neuroaprendizagem, e já pode ser aplicado nas aulas. Eu tenho vários alunos de pós-graduação que aplicam, né, o aprendizado da neurociência, e tem resultados assim impressionantes, né? Melhora a relação professor-aluno, claro, porque ele se sente melhor, né? Ele não se sente pressionado. Agora, o estresse causa problema sério aí na aprendizagem, né? Isso a gente já sabe. Agora, como lidar com isso? Então, a neurociência, a neuroaprendizagem ajuda aí a explicar, a melhorar essa relação aí. Bem bacana. Quando a gente fala de educação, todos os processos eles vêm para acrescentar, né? Essa ideia de que a escola ela não se transforma, né? Como eu falei no início da nossa conversa, ela é um desvio. A escola se transforma sim. Porque a escola não é um ser físico, ela é composta por pessoas, as pessoas se transformam, né? Paulo Freire já dizia, a educação não muda o mundo, ela muda as pessoas mudam o mundo. Quer dizer, é aquele ser que está lá na nossa frente, né? Que senta, que pensa, que sente, ele está em constante transformação. E é esse olhar que a gente tem que ter, né? Para poder redirecionar os melhores trabalhos possíveis, as melhores metodologias, né? Os melhores caminhos aí, para poder garantir isso, permitir que ele tenha, né? Não é garantia, é permitir que ele tenha autonomia, né? Para realizar os seus projetos, que é a grande função da educação. Professor, já caminhando para o final da nossa conversa, os estudantes estiveram no centro da nossa troca de ideia por aqui, né? O senhor tem uma mensagem para eles, para os que estão nos ouvindo neste momento? Tem sim. Eu acho importantíssimo destacar que vocês, jovens, são 20% hoje, mais ou menos, da população mundial. Para você 100%. Né? Então, assim, o estudo é muito importante. Né? Tem disciplinas que você fala assim, eu não gosto dessa matéria, normal, não tem como. Mas eu acho que você tem que pensar assim, se você tivesse parado de estudar, por exemplo, por algum motivo, quando você era mais novo, como você lidaria com o mundo? Então, entender a educação, se você tem acesso e está podendo estudar, eu gostaria que todo mundo pudesse, né? Como uma forma de libertação, uma forma de realização de projeto, né? Como uma forma de exercer cidadania, né? Porque pela educação você consegue ajudar muitas pessoas, né? Você consegue trabalhar a empatia, porque nós vamos ensinar empatia, respeito, cooperação, escrevendo na lousa. É na escola que vai acontecer isso, é nas famílias, né? Porque os jovens ficam muito tempo na escola. Então, assim, pela própria experiência minha, agarra
oportunidades que você tem de estudar. Estude, leia bastante, né? O conhecimento, ele não é encadeado, ele não é cartesiano, né? Ele se relaciona com o ser humano de N maneiras. Então, vá atrás das informações, converta essas informações em conhecimento, não é? Que vale a pena, sim, estudar, vale muito a pena ter acesso ao conhecimento como forma, como eu expliquei, de ajudar as pessoas, de estudar, de exercer a cidadania, de realizar os seus projetos. Eu acho fundamental. Então é isso, jovens. Em busca do estudo, não desanimem, né? Vocês têm uma importância fundamental, todas as pessoas, né, têm um papel importante na sociedade e valorizar, né? E pensar sempre em projetos sociais. Eu acho que o mundo carece disso. Sempre que vocês puderem, né, estar envolvido em projetos sociais, eu acho fundamental, Kevin. É isso, está dado o recado então. Eu conversei aqui com o professor Rodrigo Serra, que é mestre em educação pela UFSCar, também atua como professor na especialização em neuroaprendizagem na PUC de Campinas e ainda trabalha como professor de matemática em escolas de ensino fundamental e médio da região metropolitana de Campinas, a RMC. Professor Rodrigo Serra, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em conversar com a gente. As portas daqui do nosso podcast estão sempre abertas para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e queria ressaltar aqui que é um orgulho enorme, né? Você que foi meu aluno e ver a pessoa e o profissional que você se transformou. Então, você é um ótimo exemplo de que é muito importante e a educação vale muito a pena, né? Eu vejo a pessoa hoje que você se transformou. Então, eu agradeço o espaço, desejo toda a sorte do mundo nesse projeto. E quando quiser falar sobre educação ou qualquer coisa, estou sempre à disposição. Bom? Obrigado, viu, Kevin? Muito obrigado. Até a próxima. Pois é, pessoal, vocês sabem que, apesar de todas as dificuldades que nós mencionamos, os alunos que tiveram vários problemas para acompanhar esse processo de aprendizagem durante a pandemia, eu acho que o saldo como um todo ele acaba sendo muito positivo, porque esse amadurecimento do processo de aprendizagem, olhando mais para os alunos individualmente, humanizando todo o processo, ele tende a ser muito positivo, para que as carências sejam identificadas e supridas de uma forma mais eficiente, que assim nós formemos profissionais cada vez mais capazes de trabalhar aquele senso de empatia que o professor Rodrigo mencionou bastante na entrevista. Portanto, eu acho que, apesar de todas as dificuldades e da complicação que foi atravessar todo esse processo de pandemia, a minha impressão é de que nós teremos um balanço sim muito positivo. E isso não se trata de síndrome de Poliana, não. Eu acho que tudo isso que nós discutimos são coisas realmente bastante críveis e realizáveis. Então, vamos torcer para que todos esses pontos que o professor mencionou durante a nossa entrevista sejam implementados e que assim nós tenhamos cada vez mais isso sendo trazido para a realidade. E aqui, mais uma vez, nós aproveitamos para ressaltar a importância daqueles cuidados sanitários que continuam sendo muito importantes. Você bem sabe, a pandemia ainda não acabou. Portanto, você que está na escola ou então já no seu campus universitário, não deixe de usar máscaras, principalmente em ambientes fechados. E claro, sempre que possível, evite as aglomerações e priorize os espaços abertos. Vamos aproveitar essa flexibilização com consciência e lembrar sempre que as nossas atitudes individuais têm reflexo no impacto que a pandemia tem globalmente. E como nunca é demais lembrar, não deixe de completar o seu ciclo vacinal. E assim nós vamos terminando mais um episódio do podcast Canastra. Este programa de hoje teve roteiro, produção, locução e trabalhos técnicos feitos por mim, Kevin Camada.
e também reuniu informações dos portais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Você já sabe que os conteúdos deste episódio da Canastra e os bastidores do nosso programa estão sempre disponíveis nas nossas 3 principais redes sociais. Dê uma força pra gente por lá, no Instagram, no Twitter e no Facebook, bastando procurar pelo @tanacanastra. Se você preferir, você pode também mandar uma mensagem pra gente, crítica, elogio, sugestão, pelo direct nessas redes sociais ou então pelo nosso e-mail, tanacanastra@gmail.com. Vai ser um prazer ler a sua mensagem, dê a sua letra por lá e nos ajude a construir esse programa que vai ao ar a cada 15 dias para você. Tá combinado? Então a gente se encontra no próximo episódio e eu te espero. Até lá!